trabalhos do gabinete de transição do governo Lula estão acontecendo. Nesta semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou novos nomes que vão compor a equipe. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Emílio de Souza, deputado estadual eleito pelo PT, reeleito pelo PT de São Paulo, que também participou aí da campanha ativamente da eleição do presidente eleito e participa das negociações e conversas da equipe de transição. Deputado Emílio de Souza, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Cosmo, também a Ana, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, nossos telespectadores da TVT, todo mundo que nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, fala pra gente, essa semana intensa de trabalhos lá em Brasília, o gabinete de transição, comandado aí pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Queria que o senhor falasse pra gente desses nomes indicados, os grupos técnicos e o que a expectativa de trabalho até o final do ano, deputado. Olha, ontem foi feita uma reunião coordenada pelo Aloysio Mercadante, nosso coordenador técnico geral da transição, com a presença da Gleisi também, e ele passou todas as orientações que nós devemos seguir em cada área, em cada grupo técnico. São 32 grupos técnicos por áreas de governo. Esses grupos devem fazer, envolvendo aí quase 300 pessoas do país inteiro, de vários partidos, de vários especialistas em várias áreas. E esse grupo, ele deve entregar um primeiro relatório de diagnóstico até o dia 30 de novembro, né? E um relatório definitivo, já com propostas, com uma análise do orçamento de cada pasta, como é que está, e sugestão das medidas que devam ser tomadas nos primeiros 100 dias de governo em cada uma das pastas, deve entregar isso até o dia 10 de dezembro, para o governo ter tempo, se aquela pasta, né, daquela área já tiver, por exemplo, um ministro nomeado, esse eventual ministro ou ministra já ir trabalhando com aquelas sugestões, com esses dados todos, né? Então, apesar de ser um número grande de pessoas envolvidas, a verdade é que isso vai dar para nós também, vai dar para o presidente Lula e para o governo vamos dizer, uma visão mais clara do que está acontecendo em cada área de governo, na área ambiental, na área de saúde, na área de assistência, de direitos humanos, na área econômica, que é fundamental, todas as áreas, agricultura, enfim, infraestrutura. Então, para esse trabalho, realmente precisava ter vários grupos, né, para tratar desses assuntos. Então, nós estamos iniciando o trabalho exatamente dentro vamos dizer, dessa orientação. Uhum. Deputado, nós sabemos, pelo que tem sido informado, é que existem grupos técnicos para determinados assuntos, que serão determinados ministérios, mas está havendo uma inter-relação, uma comunicação entre os grupos para se pensar também o todo do governo? Primeiro, tem que cada grupo levantar a sua área, né? Agora, a coordenação, todo esse relatório será de cada área, né? Relatório de direitos humanos, por exemplo, de agricultura, será encaminhado à coordenação técnica e à coordenação da transição, que é formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Mercadante e pela Gleisi. E aí, eles que têm que fazer esse trabalho de compilar, olha, isso aqui não está conversando com essa área, é melhor fazer de outra forma, né? Isso aqui não tem sustentação econômica, orçamentária, como fazer. Então, por isso que nós vamos entregar até o dia 10 de dezembro, exatamente para a coordenação da transição e eventuais ministros que já estejam escolhidos nesse período, já possam fazer a sua análise também. Então, precisa ter tempo para isso, né? Mas sim, tudo que nós pudermos fazer, conversando com áreas, quando a gente tem uma questão que a gente não tem certeza, precisa conversar com outra área, a gente conversa também. Agora, essa semana também, deputado, o Tribunal de Contas da União entregou um relatório aí de áreas críticas do atual governo, né? Já para que a equipe de transição e o governo eleito, que assume em 1º de janeiro, já possa se precaver. O senhor teve contato, tem alguma informação que o senhor pode falar para a gente sobre esse relatório técnico com áreas sensíveis aí entregue à equipe de transição pelo TCU?
Esse relatório é muito importante para todas as áreas, né? As informações relativas a cada área nós podemos pedir para a coordenação do programa, para a coordenação da transição, né? Se interessar. E também muitas outros dados a gente pode solicitar ao próprio governo, e o governo tem a obrigação de fornecer. E também tem dados que estão disponíveis no portal da transparência, né? Tem muitas pessoas, servidores também, que têm conhecimento sobre as áreas, que também nos informam sobre o que está acontecendo em cada programa, em cada situação. A verdade é o seguinte, você sabe que existe, Cosmo, assim, um desmonte muito completo das estruturas de governo. Os programas de governo que já funcionavam há tempos, eles vão sendo paulatinamente desmontados, né? Eu vou te dizer, por exemplo, sobre a área de direitos humanos. Você tem programas, por exemplo, que é o programa de proteção a testemunhas no país, você tem programa de proteção aos militantes de direitos humanos, militantes pela terra, militantes da causa indígena, militantes da causa ambiental. Você tem um programa federal de proteção a essas pessoas, né? Esse programa está muito desmontado, né? Os programas relativos a criança e adolescente, programa relativo a idoso, a pessoas com deficiência, todos esses programas desmontados. Para você ter uma ideia, o orçamento do Ministério de Direitos Humanos, por exemplo, para 2022, esse ano corrente, ele era de pouco menos de 1 bi, né? 970 milhões, mais ou menos, né? Eles executaram 170 milhões. Executaram 18%. Foi a menor execução orçamentária de todos os ministérios. Para mostrar como o negacionismo ele entrou nessas áreas, né? Então, por exemplo, esses programas que eu citei, programa voltado à população LGBTQIA+, também completamente sem funcionamento. Então, há um desmonte generalizado. Então, o diagnóstico, ele está mais fácil de fazer, né? É o desastre. Mesmo a relação de direitos humanos, por exemplo, com toda a área internacional, direitos humanos é uma coisa que tem muita relação com a OEA, com a ONU, com países, colaboração, tem tratados internacionais na área de direitos humanos, todos esses estão completamente abandonados. Então, o diagnóstico vai ser mais simples. O que nós precisamos também agora é desenhar como é que nós vamos sair dessa situação, entendeu? Como é que medidas que nós vamos propor de curto, médio, longo prazo, mas principalmente as de curto prazo, para o início do governo. O senhor falando em saídas, eu queria agora perguntar ao senhor sobre a ida do presidente eleito Lula à COP27, a participação dele lá, que foi muito esperada pelos entes internacionais, de todos os compromissos que ele declarou e assumiu lá na COP, e o que isso, no final das contas, também já dá uma perspectiva para os trabalhos do governo aqui referente a as questões climáticas, a crise ambiental que a gente passa de forma aguda aqui no nosso país. Ana, você sabe que o Lula falou no discurso dele na COP, e é verdade, assim, o mundo estava com saudade do Brasil. O Brasil do diálogo, o Brasil da inovação, o Brasil do compromisso, o Brasil da solução pacífica dos conflitos mundiais. Então, realmente as pessoas estavam torcendo por esse momento, e esse momento chegou. E uma das coisas que o Lula falou de cara lá, falou: o Brasil está de volta, né? Está de volta para lutar contra a pobreza, para se somar aos que querem lutar pela preservação ambiental, pelos que querem lutar pelas causas indígenas, para diminuir para acabar com a fome, diminuir a pobreza no Brasil e no mundo. Quer dizer, é uma outra abordagem. O mundo festejou a ida do Lula, né? Ele foi o grande acontecimento da COP, foi o discurso do Lula. E isso é muito importante porque o que o Lula fez ali foi dar o rumo para o mundo e também para nós, de como o governo vai funcionar, como é que ele vai encarar os problemas. Deixou claro a absoluta prioridade
da questão de combate à pobreza. Ele sinalizou muito claro que o Brasil está de volta para colaborar, mas que internamente a prioridade absoluta está dada, né? Está dada que na questão ambiental, na questão de combate à pobreza, na questão da priorização da saúde, das ações sociais do governo, sabe, da ciência, né? A ciência, acabar com esse negacionismo. Então, o Brasil normal, o Brasil da ciência, o Brasil da paz, está de volta ao cenário. Então, o discurso do Lula realmente foi muito festejado lá e cá também. Aliás, deputado, foi celebrado e repercutido no mundo inteiro. Tudo quanto é agência de notícia, veículo de imprensa internacional, destacou a fala do presidente eleito na COP27 e com destaque para a questão da agenda ambiental, combate à pobreza e respeito às instituições e ao Estado Democrático de Direito, né? Eu queria ouvir sobre isso, esse tripé repercutido e como o mundo parece que sentia falta de ter e ouvir o presidente eleito Lula, agora que assume seu terceiro mandato em janeiro. Parece que foi um alento para o mundo inteiro. É achar demais essa questão ou não, deputado? Não, Cosmo, é exatamente isso que aconteceu. Veja bem, esse discurso, a vitória do presidente Lula, sua posse daqui a poucas semanas, ele é um acontecimento histórico, porque o mundo também, nesse momento, ele vive uma quadra de uma certa carência de lideranças, principalmente de lideranças que sejam capazes de colocar na mesa temas da nossa atualidade de maneira muito clara, né? Então, o Brasil, o Lula, ele já tinha nos seus governos uma liderança importante no cenário mundial. Ele não vai abrir mão dessa liderança, vai fortalecer essa liderança. Então, por exemplo, a América Latina toda, que vários governos de esquerda ganharam, mas faltava alguém que desse voz à América Latina no cenário mundial. O Lula é essa voz. O Lula é esse. Os próprios governos latino-americanos estavam torcendo muito para ele chegar com a força dele, do Brasil, representar essa parte do mundo nas discussões multilaterais. Eu acho que falta a presença de um líder como o Lula, sabe, na discussão comercial, de como os países em desenvolvimento podem se integrar nesse esforço comercial do mundo, como é que ele pode gerar emprego, como é que ele pode avançar na educação, ter acesso a tecnologias novas, sabe? Então, o Lula é essa voz. O Lula é uma espécie de voz dos países emergentes, dos povos que esperam, sabe, viver, ter mais oportunidade na vida. E a questão ambiental, ela se tornou uma coisa absolutamente emergencial. Então, se tem uma coisa que vai permear as ações do governo do presidente Lula, é a pauta ambiental, né? Não é à toa que o primeiro discurso dele para o mundo, depois de eleito, foi na COP, porque ele quer pautar a questão ambiental com muita força, né? E ele sabe, né, a proteção da Amazônia é fundamental, mas ele sabe também que tem um povo, é uma região do Brasil que moram quase 30 milhões de brasileiros. Então, essa população também precisa de acesso a serviços básicos, essa população precisa trabalhar, precisa se desenvolver. Quais são as atividades que a Amazônia pode desenvolver, atividades econômicas, mas que preservem o meio ambiente, né? Como resolver vamos dizer, essa equação, né? E finalizou com o convite para que a próxima COP daqui a 3 anos, em 2025, seja feita na Amazônia. Quer dizer, isso acho que coroa a participação dele lá na COP no Egito. Inclusive, deputado, sobre essa questão do protagonismo perante ao mundo, como uma representação, como um estadista, um político respeitado, ele fez uma cobrança veemente aos países ricos que têm já um acordo de fazer um pagamento, né, de subsidiar questões climáticas em países pobres
que deveria ter acontecido já em 2020, bem lembrou o presidente eleito no seu discurso, e ainda não aconteceu. Então, ele ali, nesse discurso, ele se coloca como esse protagonista, não só da questão ambiental do clima, mas nessa questão de relações internacionais, que nos governos que ele teve em 2002, em 2 mandatos, ele foi bastante ativo nessas relações internacionais, não é mesmo, deputado? Exatamente isso. E naquela época, ele já demonstrou o quanto o mundo precisa se voltar para esses temas. Ele colocou na pauta internacional, no G20, nos encontros em Davos, Fórum Econômico de Davos, em todos os lugares, ele colocou a emergência da questão da fome. Não é que o mundo não sabia da fome, mas precisa ser colocado na mesa. É assim, ó, como é que vai enfrentar esse problema na América Latina, na África, na Ásia? Onde que vai? Como é que você vai fazer com essas populações? Sabe? Outra coisa, o mundo voltar a discutir temas de divergência entre os países na mesa de negociação sem recorrer a guerras, como acontece agora entre a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, nós não podemos viver esse jogo de ameaça. Há muito tempo o mundo não vivia isso. Então, você tem uma série de conflitos, ou em andamento, ou conflitos potenciais que podem explodir a qualquer momento, que não podem continuar dessa forma. Você tem, hoje em andamento, a guerra da Ucrânia, mas você tem, por exemplo, uma questão aquecida na China com relação a Taiwan. Você tem a velha questão do Oriente Médio, sabe, Israel, Irã, todo aquele passivo que tem ali, a Palestina, tudo isso sem se resolver, a tensão militar crescendo ali naquela região do mundo. Parece que a gente teve uma interrupção do Voltou. áudio, mas pode continuar, deputado. Você tem a questão da Coreia do Norte, sabe, que vive fazendo testes ali por cima do território do Japão e da Coreia do Sul. Então, você tem uma série de passivos no mundo, né? Você tem o problema da imigração do norte da África para a Europa. Você precisa, são temas que o mundo precisa enfrentar. E precisa enfrentar com capacidade de ouvir, de negociar, de construir soluções. E o Lula, para isso, ele é absolutamente fundamental. Perfeito, conversamos com Emílio de Souza, deputado estadual reeleito pelo PT no estado de São Paulo. Deputado, sempre um prazer conversar contigo. Obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista. Obrigado, Cosme e Ana. Obrigado a todos que nos assistiram, ouviram, acompanharam. E eu estou sempre disposto a estar aqui com vocês, porque eu sou fã da TVT, sou fã da Brasil Atual, e estamos sempre juntos, tá bom? Grande abraço a vocês. Abraço. Abraço.